Audio Jungle. Não desanimem, pessoal! Vamos para a questão de número 9 de 10. Quando a caminhada é dura, somente os duros continuam caminhando. Essa questão foi retirada de um exame da Defensoria Pública. E, mais uma vez, fica aqui provado que o examinador recorta e cola o texto da lei e o texto das súmulas. Neste caso da questão 9, o examinador recortou e colou as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Vejamos a questão. Cabe habeas corpus ainda quando extinta a pena privativa de liberdade? Já observamos na aula de hoje que não cabe, porque o HC destina-se a proteger a liberdade de ir, de ficar e de vir. A questão está regulada na súmula 695. Não cabe HC quando já extinta a pena privativa de liberdade. A alternativa B diz que, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de oferecê-la, o juiz, dissentindo, poderá propô-la de ofício. Já falamos dessa questão hoje, mas sobre um outro enfoque. Disse o examinador: quando preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9099/95, que possibilita a suspensão condicional do processo, o promotor deverá oferecer o benefício. Caso não ofereça, disse o examinador, o juiz poderá oferecê-la de ofício. Mas a questão está regulada pelo Supremo aqui na súmula 696, que diz que deve o juiz aplicar por analogia aquela matéria prevista no artigo 28 do CPP. Ou seja, ao invés de oferecê-la de ofício, como disse o examinador, o magistrado deverá encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça. Vamos para a redação da súmula. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor a propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao PGJ, aplicando-se por analogia o artigo 28 do CPP. Então está equivocada também a alternativa B. A C diz que a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, deve ser fundamentada, justificando-a unicamente o decurso do tempo. O artigo 366 do CPP, ele regula a situação de citação por edital. Quando for esgotada todas as possibilidades de citação real ou pessoal, o juiz aplicará o artigo 366 do CPP. Ou seja, ele vai colher as provas consideradas urgentes, ele irá suspender o processo, ele irá suspender o prazo prescricional e, quando estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, ele poderá decretar a prisão preventiva. A questão, ela está errada porque, ao finalzinho, o examinador diz que justifica-se apenas, olha lá, unicamente o decurso do tempo. E não é uma verdade. A súmula 455 do STJ diz que a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada,
não a justificando unicamente o mero decurso de tempo. Está errada a alternativa C. A D diz que não cabe HC contra decisão condenatória, a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração a que a pena pecuniária seja a única cominada. Já enfrentamos essa matéria na nossa aula de hoje. E o colega já sabe que realmente, quando for aplicada apenas a pena de multa, não cabe o HC. A matéria está regulada no 693 do Supremo, que não cabe HC contra a decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. E, por fim, a alternativa E diz que a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, impede o conhecimento da apelação por este interposta. Também está equivocada essa afirmação. Por quê? Deve prevalecer sempre a vontade daquele que deseja apelar. Se o réu não quer apelar, mas o seu defensor opta por apelar, o tribunal vai receber a apelação. Agora, se o réu deseja apelar e o seu defensor não apela, prevalece a vontade do réu. O juiz irá nomear um advogado dativo ou encaminhar os autos para a Defensoria Pública para que seja apresentada as razões de apelação. Essa questão está regulada pela súmula 705 do Supremo, que diz que a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. E aqui finalizamos a questão de número 9. Se liguem na questão número 10 e estamos então partindo para o término da nossa videoaula sobre o habeas corpus.